Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família e hoje o tema é casamento. E quem melhor para falar desse assunto que um casal de pastores que tem 30 anos de casado, 3 filhos e muita história para contar. Eu estou aqui com o pastor Hilde e a pastora Micheline, escritores, pastores, homem e mulher de Deus que tem muito a nos ensinar. Então pega o seu caderno aí para anotar tudo, onde quer que você esteja, preste muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Pastores, muito obrigado por estarem aqui. Vocês estão na conferência Wake e eu aproveitei vocês para esse tempo. Muito obrigado, viu? Um privilégio estar aqui com vocês na Igreja da Família, né, amor? Todo um privilégio muito grande poder estar com vocês aqui e eu tenho certeza que isso vai ser de muita bênção. Amém. Olha, são 27 anos de casado, certo? 30 anos de casado, né? E 3 filhos. Eu vou começar já jogando a bomba. Como? Quais são os passos para ter um casamento saudável hoje em dia numa geração de casamentos descartáveis? Na minha opinião, uma das primeiras coisas é para ter um casamento saudável, nós precisamos ser saudáveis, né? Porque o casamento é a junção de 2 pessoas que chegam com bagagens. Então, sem um entendimento que eu preciso ser trabalhada nas minhas emoções, sem o entendimento que eu preciso fazer a paz com o meu passado, aceitar aquilo que o Senhor Jesus, através da cruz do Calvário, me oferece, né, para que eu possa ser livre, é quase que impossível ir para um casamento e fazer a coisa acontecer. Mas quando nós cuidamos dos nossos corações, quando a gente cuida das nossas emoções, se torna mais fácil, porque a gente entra no casamento não naquela expectativa da outra pessoa suprir necessidades que foram para mim não supridas no passado, mas sim eu já entro para poder compartilhar de riquezas que eu estou trazendo para essa união. Sem dúvida, eu creio que também que é importante a gente entender que nós somos diferentes uns dos outros. Quando nós viemos para o casamento, aí é uma nova caminhada que estamos começando. E nós temos que estar disposto a entender esses princípios também, que é importante para a gente desenvolver um relacionamento ainda cada vez mais saudável. Porque nós somos diferentes. No caso da minha esposa, ela é mais sanguínea. Expansiva. Ela é sanguínea e eu já sou uma pessoa mais melancólica, mais tranquila. E se a gente não entender as diferenças que o cônjuge tem, no caso, a gente tem mais dificuldade de levar esse casamento adiante. Mas quando nós entendemos que nós somos diferentes, Deus não apenas nos uniu para nos competir, mas sim para completar um ao outro. Porque essa diferença ela é importante quando nós sabemos deixar Deus usá-la para que o nome dele venha a ser glorificado agora nessa unidade. Eu sempre gosto disso que ele fala, a diferença não é para competir, mas sim para completar um ao outro. Anotem essa frase, as diferenças não são para competir, são para completar. Agora, o pastor falou sobre os temperamentos. É muito claro que vocês têm temperamentos bem opostos. Na minha casa também é assim. Eu sou sanguínea, crente não acredita nisso, mas eu sou sanguínea com ascendente em sanguínea, com lua em sanguínea, entendeu? Se no Enneagrama eu sou 7, que é o sanguíneo. Todo teste que der, eu sou assim também. Meu marido já eu diria que ele é um fleumático, assim, sabe? Ele pensa, ele raciocina, ele é mais cauteloso e tal. Como que vocês ministram isso para os casais? Vocês são tão diferentes. Não deu no início do casamento, muito embate aí? Como que vocês lidam com essas diferenças? Sabe, é interessante essa pergunta, porque quando a nossa mentora, né, agora tem um mês até que o Senhor, né, a levou, mas quando ela fez o nosso temperamento, que a minha pós-graduação é em temperamento, e Hilde e eu também fizemos com ela, né, um curso de alguns anos e fomos licenciados para terapia familiar em temperamento. Ela olhou para o nosso temperamento e ela disse assim, poxa, olhando de uma forma, assim, de uma visão secular, é quase que impossível, mas entendendo que é um casal que busca a Deus, dá para entender como isso deu certo, né? Porque quando a gente tem temor à palavra de Deus, isso nos ajuda a
fazer com que o nosso temperamento submeta aos princípios divinos. Eu sempre digo isso para as mulheres, né, que são mais fortes, expressivas. O seu temperamento é para você cumprir o seu chamado, né, seja a sua profissão, a parte que te toca com os filhos, com a casa, e não para quebrar princípios divinos do matrimônio, né, de não ser uma mulher que sabe se submeter, honrar, tanto o esposo como também outras lideranças. Então, para falar a verdade, eu não sei, né, Hildo é 5 anos, quase 6 anos mais velho que eu acho que ele era mais maduro, para dizer a pura verdade mesmo, eu atribuiria, assim, ao temor de Deus, ao conhecimento da palavra, mas também, talvez pela maturidade dele, não deu muito embate, sabe, assim, não deu muita crise, porque ele sempre respeitou, assim, esse meu jeito de ser, né? E eu também respeitei o dele. Nós temos uma amiga que fala assim, a gente chega na casa, a Helena Tanuri, João fala, chega na casa da Micheline, a postura da Micheline é assim, gente, fica à vontade, a casa é sua. A gente olha para a cara do pastor Rio, daí tipo assim, a casa não é sua. Fiquem à vontade, mas a casa é minha. Exato, o quarto de visita é seu. Mas aqui ele só foi meu, mas eu também sempre respeitei ele nisso, né? Eu creio que isso é muito legal quando o casal, ele entende essa vamos dizer assim, esse vibe no relacionamento. Porque nós somos diferentes, Deus nos fez dessa forma. E Ele colocou Ele colocou uma graça especial na nossa vida. Eu nunca vou tentar ser a pessoa que ela é. Eu posso me esforçar, sim, eu sou mais melancólico, eu tenho que tentar me esforçar um pouco mais a desenvolver essa melancolia para o lado positivo, vamos dizer assim, né? Ela também, ela é mais saída, mais para frente. Eu nunca vou conseguir acompanhá-lo o ritmo dela. E dela, talvez, o meu. Então, nós temos que entender uma coisa. Eu, como uma pessoa mais melancólica, eu tenho que avançar um pouquinho mais. E ela, talvez, tenha que diminuir um pouquinho mais a velocidade dela. E quando nós entendemos isso, o relacionamento funciona melhor. Porque Deus, Ele é um Deus que Ele sabe de todas as coisas. Ele poderia ter colocado os dois sanguíneos. Eu creio que seria mais difícil a gente levar esse relacionamento da forma que Ele planejou para a gente ser. Mas quando nós entendemos isso, quem vai ser beneficiado não é apenas nós como casal, mas depois também os nossos filhos vão ser abençoados e as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. E acima de tudo, o nome dele vai ser glorificado. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. E ele me viu dessa forma e disse, rapaz, olha, se eu colocar esse rapaz com qualquer outra pessoa, não vai funcionar. Na verdade, a gente conta o caso. Ele chegou na igreja, né, em 1990, ali na cidade de Kearney, New Jersey, onde eu já morava, e quando eu vi aquele menino sentado ali no mesmo lugar todo dia, né, porque a pessoa que tem um temperamento fleumático, melancólico como o dele, é tipo assim, eles são, né, organizados, sempre a mesma coisa. E quando eu olhava para trás e via aquele menino todo dia sentado e abrindo a Bíblia dele, eu falei, gente, é um desses que eu quero, porque aí eu posso rodar, quando eu volto e estar no mesmo lugar. É verdade, da mesma forma também, quando eu a vi, né, ela vê aquela mulher saída e tal, estava em todo lugar, estava conversando com todo mundo, e eu jamais na minha, assim e tal, eu digo, rapaz, talvez essa aí vai dar certo, porque ela vai resolver também meus problemas sociais todos, né? É um equilíbrio saudável. Eu creio que o relacionamento conjugal, ele tem que buscar esse equilíbrio. Né? A gente não pode olhar um para o outro e dizer assim, uau, eu nunca vou chegar como ela é, e nem ela vai chegar como eu sou, mas nós podemos buscar esse equilíbrio aonde nós vamos voar da melhor forma possível. Né? Porque você voar num avião onde ele fica desequilibrado, é bem complicado. Você se sente incomodado, você não se sente bem, inseguro e tal. Mas quando você voa no nível que Deus projetou para o casal voar, não apenas a gente vai usufruir dessa caminhada maravilhosa, mas também a nossa descendência. E como que vocês trabalham, como que um cristão, identificando o seu temperamento, ele trabalha as suas habilidades, como a pastora falou ontem no culto, né? Mas também as suas deficiências. Como que vocês ensinam isso a outros casais? Porque certamente o sanguíneo tem muitas habilidades e muitas deficiências, eu sei porque sou uma delas. O melancólico igual, o fleumático, o colérico, enfim. Como que a gente aprende a lidar com desenvolver as habilidades, cuidar com as debilidades, enfim? Eu acho que a comunicação, quando a gente senta e planeja, né? Planeja a vida, planeja o futuro, planeja o que vocês querem conquistar. Então, certos temperamentos, os mais expressivos, os mais, a gente está falando do sanguíneo, né? Do colérico, ele arrisca, ele quer arriscar, ele quer viajar, ele quer comprar, ele quer sonhar.
E o fleumático, o melancólico, né? E temos o supino também, que é o quinto temperamento. Eles já são pessoas que pensam para fazer as coisas. Então, como que nós trabalhando nisso? Primeiro, tendo uma visão de onde a gente quer ir. Por exemplo, desde a um passeio, eu e o Rildo, né? Talvez quando a gente casou, quando a gente saía do culto ou de manhã, a vontade dele já era ir para casa. Eu com aquela necessidade de ver gente. De ver gente, de estar com gente. Então, o casal ali entende. Ele entendia a minha necessidade, mas eu também respeitava a necessidade dele. Então, eu lembro que a gente era casadinho de novo, depois do culto o pessoal saía, nós íamos, né? Aí ali comíamos, ríamos. Depois que a gente levantava dali, o pessoal falava, então, vamos lá para casa tomar um café, né? E na minha vontade, eu queria ir, mas eu olhava com respeito e falava, gente, ele já esteve comigo aqui, o culto acabou meio-dia, já são 3 da tarde, eu tenho energia para ir para o próximo lugar, mas ele não tem. Então, a bateria social de cada um, né? Exato. Aí é aquela palavra compromise, né? Seria em português, se comprometer, trabalhar nisso daí. Isso em todas as coisas, né? Já entendemos que vocês são diferentes e essa é a beleza dos casamentos, né? Agora, falando em casamento, vocês lançaram esse livro aqui juntos. Depois a gente vai falar do livro que a pastora lançou sozinha, mas vamos começar por esse aqui, Minha Casa, Meu Jardim, que inclusive tá lindo, a capa linda, já tô curiosa para ler. Fala pra gente um pouquinho sobre o tema desse livro. Eu já sei porque já participei de uma ministração de vocês juntos, mas eu tenho certeza que o nosso público aqui vai querer entender um pouquinho sobre esse livro aqui. Minha Casa, Meu Jardim, né? E aí tem escrito, onde existe cuidado, existe crescimento. Muitos casais têm entendido de uma forma muito enganosa que o lugar onde eles estão hoje, o casamento, não é um jardim. E nesse livro a gente enfatiza que sim, que quando Deus nos entrega uma família, Ele nos entrega um jardim. Mas ali nós precisamos cuidar desse jardim. E esse livro, em particular, a gente fala sobre 4 tipos de ervas daninhas que nascem. O que são ervas daninhas, né? São plantas que contaminam tudo aquilo que você está plantando ali ao redor. E de repente, mesmo você tendo um jardim, se ele for contaminado por ervas daninhas, você pode começar a pensar que você não tem um jardim, que não é legal a sua família. Mas se você tiver a coragem de arregaçar a manga e arrancar as ervas daninhas, e nós falamos de algumas ervas daninhas que prejudicam o crescimento da família. Eu creio que esse livro é um livro que veio para nos, assim, para ajudar, né, nós como família, a desenvolver esse projeto tão lindo que Deus nos confiou. Porque, sem dúvida, todos nós temos um jardim lindo que Deus nos confiou. Que privilégio para nós. Para mim, eu me sinto privilegiado de ter um jardim tão lindo, começar com a minha esposa e com nossos filhos. E agora eu tenho a responsabilidade de cuidar por eles. E isso vai me exigir muita coisa. E esse é o meu papel como sacerdote da minha casa, que eu tenho que fazer isso. Sem dúvida, o inimigo não está feliz com o nosso jardim. Mas nós temos um jardim que foi dado por Deus. E se Ele nos confiou esse jardim, é porque Ele viu em cada um de nós capacidade. E nós podemos, sim, ter o melhor jardim dessa terra. Agora, com 3 filhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos, que é um grande desafio. Especialmente, a gente vê muitos pais. Eu costumo dizer que, para mim, as minhas grandes inspirações dentro do mundo cristão não são os jovens que começaram ontem o seu ministério. A minha grande inspiração são aqueles homens e mulheres que já têm uma caminhada aí de 20, 30 anos de ministério, e quando você olha os filhos deles, você vê pessoas jovens, adultos, tão saudável quanto foram seus pais. Obviamente que existem problemas desafios na criação dos filhos e desafio, mas eu acho que isso é um bom termômetro, assim. E vocês, a gente sabe, têm filhos criados, casados, formados, que servem a Deus. Qual seria o grande conselho que vocês dariam para os pais, né, que hoje são cristãos, estão no ministério e que querem daqui a 20, 30 anos poder ver os seus filhos na presença de Deus, como é o filho de vocês? Eu e Hilda estamos trabalhando um tema para um próximo livro, que são sobre as 3 fases que Deus nos confia. Os filhos são heranças do Senhor, né? Mas eles têm a fase deles da infância, depois vem a adolescência e a juventude e a vida adulta. O conselho que a gente dá é que na infância nós devemos plantar sobre eles todas as sementes da palavra de Deus e de conduta, de valores morais, não apenas
de palavras, mas de testemunho de vida, né? Então é uma fase que a criança, o que você dá para ela comer, ela vai aceitar. Então é uma fase que devemos ter muito cuidado, porque nessa fase aí, se nós perdemos a oportunidade de alimentá-los com a palavra, de alimentá-los com valores morais, e eles veem em nossas vidas no dia a dia, né, o exemplo de vida, de perdão, de comunhão com a família dele, ele com a minha família, como a gente trata dos conflitos com amigos, todas essas sementes estão sendo lançadas sobre essa terra, e amanhã essa terra que hoje aceita tudo na infância, já começa a ter uns questionamentos do que a gente está plantando na idade da adolescência e juventude, né? E a gente tem que ser o quê? Gerente. Porque a fase de gerente, que é essa fase aí que envolve, vamos dizer que seja do zero até a fase de adolescência, de adulto, né? Até a fase de adulto, no caso, é uma fase que nós controlamos tudo. O gerente, ele gerencia tudo. Então, ele tem esse privilégio de fazer como ele bem quer. Claro que nós, como pais normais, né, nós vamos fazer o nosso melhor para o nosso filho. Agora vai chegar a fase de adulto. É uma outra fase. Aí é a fase que nós usamos assim, que é a fase que nós vamos ser mentores, de mentoria. Uau, esse conceito é lindo. Por quê? Por causa que quando você é um gerente, você gerencia da forma que você quer. Agora, quando você vai se tornar um mentor na vida dos seus filhos, já é uma outra coisa. Ele que tem que te buscar daí. Então, é possível nós sermos mentores dos nossos filhos amanhã? Sem dúvida é possível. Mas tudo vai depender de como nós vamos gerenciá-los. Uau, que coisa linda. Que temos que gerenciá-los. Porque uma coisa é, como você falou, porque o mentor, ele vai buscar, ele vai escolher quem ele quer que seja o mentor dele. Mas se nós formos os bons gerentes, bons administradores dos nossos filhos na fase que Deus nos permitiu para gerenciá-los, é possível sim, nós podemos também ser mentores. E aí vem um livro sobre isso, eu quero saber tudo. Conta esse babado em primeira mão aqui pra gente. Bem, esse livro é um livro que Deus nos deu, já tem 6 anos antes desse, mas ele não tinha dado o ok pra gente lançar. Então o que a gente fez? A gente patenteou o livro, patenteamos cursos, revistas, tudo, né? E guardamos. Fizemos como Maria, né? Guardar tudo no coração. E fizemos o que fomos aconselhados. Olha, faça patente, né? Para que se Deus deu essa ideia para vocês, se vocês não colocarem em uso, Deus dá para outro. Exatamente. Né? Então fizemos tudo e agora já está no fone e chama Filhosofando. E no Filhosofando nós vamos estar compartilhando algumas filosofias da Bíblia, né? De personagens bíblicos que acertaram e erraram na criação dos filhos, como o Hildo estava falando, e nós vamos tratar sobre essas 3 fases lá, infância, adolescência junto com a juventude e a vida adulta. Porque sim, nós temos um tempo para gerenciar, mas é esse nosso exemplo e esse nosso amor no gerenciamento que vai fazer com que nossos filhos amanhã lembre do nosso número de telefone, do nosso endereço de casa e fale, estou pensando em fazer isso. O que vocês acham? E é um momento lindo, porque hoje temos um filho casado e eles têm o plano, mas eles chegam e apresentam. E a maioria do plano, às vezes não era nem o que a gente queria, mas a gente tem um entendimento, deixa eles ter experiência. Mas foi lindo ver que um plano a gente falou, nós não vemos a mão de Deus nisso. Isso não está de acordo com os princípios, por mais que vocês não conseguem enxergar, e nós tivemos a alegria deles virarem e agradecer e depois mandar um text depois da conversa falando obrigado por nos mentorear, porque ainda somos crianças em alguns, ou seja, não crianças, né, são pessoas que pagam suas contas, que têm suas carreiras, mas querendo dizer, não somos tão experientes e não vimos. Isso encheu o nosso coração de alegria. Então é isso que a gente quer trabalhar com os pais nesse livro. É porque muitos pais às vezes caem no erro talvez pela falta de maturidade, não serem bons administradores, né, que administraram aí os seus filhos e tal, mas quando chegam na fase de adultos, aí talvez os pais amadureceram. E aí é tarde demais. Eles querem ser os mentores dos filhos, aonde aí já é uma outra fase. Porque tudo depende de como nós vamos gerenciar nossos filhos. E às vezes muitos pais são traumatizados por causa que não tiveram uma boa gerência com os filhos, mas eles querem ser mentores, aonde os filhos não vão. E daí todo mundo sofre, né? A criança sofre, os pais sofrem, vira uma bagunça. Agora, ontem eu vi uma frase que eu vou assim levar para
pra mim, né? Eu que tenho um filho de 5 anos, ainda tô nessa fase do gerenciamento, né? Saudade sem remorso. Essa frase entrou no meu coração ontem e eu pensei, quantas vezes eu vejo mães com os filhos adultos sentindo remorso misturado com saudade porque não aproveitaram bem a fase dos filhos quando o ninho estava cheio e agora que o ninho está vazio, elas não sentem saudade com alegria, elas sentem saudade com remorso. Fala mais pra gente sobre isso, pastora. É quase que impossível falar disso sem encher os olhos de lágrimas, né? Mas quando nós, né, eu perdi meu pai muito nova, então minha mãe foi uma guerreira, veio para esse país, lutou para que nós pudéssemos, filhos, estudar, ter uma carreira e tudo isso. E eu não pude ter o meu pai presente, obviamente, porque ele tinha, né, não estava mais aqui, e a minha mãe na demanda de trabalhar o dia inteiro. Então, assim, isso fez que Hildo saiu de casa muito cedo também, né? Aos 17 anos já tinha ganhado uma bolsa para estudar aqui nos Estados Unidos e tinha vindo. Então, nós perdemos, né, muito dessa dinâmica de um lar convencional, né? De um lar onde há um pai e uma mãe. E assim nós decidimos, né, abrir mão talvez de coisas maiores que a gente poderia ter financeiramente para participarmos mais da vida dos nossos filhos, porque muitas vezes as pessoas querem abrir mão do chamado de Deus, de servir na casa de Deus para estar com a família. Isso também é um erro, porque a igreja, ela é uma ajudadora na formação dos nossos filhos, ela não é responsável por formar, mas nos ajuda demais a comunidade da fé, né? Aquela comunhão, a palavra, escola bíblica e tudo isso. Então, nós demos o nosso melhor nesse tempo. Não foi fácil, sabe? Às vezes, Hildo chegava cansado do trabalho, eu em casa, a gente tinha que correr para o time de futebol, para o balé da menina, mas a gente se entregou nesse tempo por completo. Hoje, a gente para na frente de alguns campos de futebol, né, baby? E a gente olha e fala, poxa, passou esse tempo. Mas aí vem aquele descanso. Nós temos muita saudade, mas nós não temos remorso. Nossos filhos mesmo, hoje viram para a gente e falam assim, eu não sei se eu vou gastar com meus filhos esse tempo todo que vocês gastaram com a gente, não. Eles falaram, I don't know how you did that. Eu não sei como vocês faziam isso. E foi um tempo muito especial, né, baby? Você ali no campo, eles olhando para você, enquanto o Hildo tinha um grupo de vida, uma célula onde pessoas estavam olhando para ele. Mas quando a gente tem um desejo, sabe, de servir a Deus tão grande, viver os princípios, ele nos ajuda a conciliar família, trabalho e ministério de uma forma muito querida. Muito né? Sem dúvida, eu creio que isso aí vai da determinação do casal. Nós temos que entender algo, que nossos filhos são herança do Senhor, e o Senhor nos emprestou por um período. Que difícil de entender. Um período. Para a mãe, eu acho que para a mãe, a pastora falando ali, emocionada, eu já estou aqui, querendo chorar. E o meu tem só 5 anos, recém está no kindergarten, eu penso, meu Deus. É verdade, mas ele nos emprestou por um período. E ele, como um bom pai, ele viu capacidade na gente, ele confiou na gente essas coisas tão preciosas, para a gente forjar nele o caráter deles. E nós temos que aproveitar esse momento. Eu sempre costumo dizer que os nossos filhos são como um cimento. O cimento, ele tem um tempo que nós podemos trabalhar com ele. Aí chega um momento que ele endurece. Uau! Aí fica muito mais difícil de trabalhar. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Nós temos que tirar os olhos, às vezes, não de nós mesmos, como os pais, de deixar o nosso egoísmo de lado, de conquistar, de avançar e voltar para eles mais, porque é temporário. Nós vamos apenas ter um tempo limitado para fazer isso na vida deles, e nós entendemos isso, e isso nos desgastou, se formos olhar assim. Isso fez com que nós pudéssemos tirar o foco muito das nossas conquistas, dos nossos avanços que nós tínhamos como casal, pessoais, mas nós entendemos que eles podem também, porque Deus tem um projeto para a vida deles também. E se nós não contribuirmos com esse projeto que Deus quer fazer na vida deles, a gente pode dificultá-lo, o avanço dele amanhã. E mais tarde a gente mesmo sofre. E depois a gente vai sentir os remorsos da vida. Então, o que nós temos que fazer como pais? É fazer o nosso melhor com eles. É investi-lo, sabendo que aquele tempo que nós vamos estar gastando com ele não é por um acaso. Deus vai honrar esse tempo. E Deus vai fazer algo que a gente gostaria também que fosse feito na nossa vida.
sabe? E nós fizemos isso com nossos filhos. Hoje, como ela falou, a gente passa nos campos de futebol, a gente olha aquela meninada assim, eu digo... É uma saudade alegre, não é uma saudade de, nossa, eu devia ter feito mais. Olha só, amor, a vida continua. A nossa fase desse tempo daqui passou, uns dias vocês vão ver os netos de vocês, né? E aí nós temos que aprender isso, sabendo que... A casa, né, baby? A gente vê a casa assim, a gente cuidando da casa esses dias mesmo. O Hildo mandou pintar, a gente trocando os banheiros e a gente assim... Gente, mas tem tanto tempo junto com eles aqui, entende? Tem tantas memórias naquela casa com eles, né? A gente vive ali 20 anos nessa casa. Então, assim, foi... E mesmo o Hildo, como pai... E como um pastor, um homem de Deus servindo, mas tendo a empresa dele, né? Ele não trabalhava para a igreja, ele tem a empresa dele. Sempre achou tempo de rolar com ele, de jogar bola, de ir na piscina. E hoje, né? Coisa mais linda. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar esse momento. Eu me lembro que nós temos 2 filhos. Homens, vem 2 homens primeiro, depois veio a menina. Eu, quando teve o Sweet 16 da nossa filha, foi algo que foi ali como falar. Que então, foi o Sweet 16, né? O baile, né? No Brasil seria... A festa de 15 anos no Brasil. De 15 anos. Aí eu tive o privilégio de falar algumas palavras para ela ali, sabe? Onde ela me ensinou, mudou a minha rotina de lidar com os meninos. Que é outra balada essa, né? É outro vibe, né? É outra vibe. Então aí eu falo com ela, dizendo para ela ali que ela me ensinou agora a brincar com boneca, a pintar o quarto dela de rosa, aquelas coisas todas, fazer lacinho, pentear o cabelo dela. São coisas que Deus permite a gente experimentar como pai, e nós temos que saber surfar essa onda, sabendo que é temporário. Eu vou fazer isso de mau humor, aquela coisa toda. Não, nós temos que fazer isso da melhor forma que a gente pode. Exato. Porque a gente sabe que isso vai passar. E é muito legal, porque ele sempre lutava, estava no chão, com os meninos, né? E o pai era forte e tal, não sei o quê. Aí vai chegando a idade que ele já tinha 14, 15 anos, mas eles queriam provar que era mais forte que o pai, quer lutar ainda. E aí eu lembro que o meu menino tinha 16 anos, daí já estava bem forte, e lutando jiu-jitsu, acho que 17 anos. E um dia ele falou, pai, eu preciso. E os dois, aí eu falei, Hildo, você vai perder. Ele falou, vou perder não. Mas foi tão lindo, né? E eu filmava aquilo de ver assim, um menino de 17 anos, todo enroscado com o pai no chão. No final ele trancou o pai, levantou o pai, né, baby? Mas isso é gostoso, isso passa. E nós temos que aproveitar isso. E agora que vocês estão com os filhos já adultos, né? Alguns já saíram de casa, acho que a menina ainda está em casa, né? A menina e o outro vai casar agora, dia 4 de agosto. Então, agora já é uma outra estação, uma outra season da vida de vocês, onde vocês podem dedicar mais um ao outro, né? A viajar mais, ministrar mais, inclusive desenvolver mais o ministério. Isso nos ensina tanto. Eu queria que todo mundo pudesse ter o privilégio de ouvir vocês ensinar sobre essas coisas, porque às vezes os casais eles erram porque não foram instruídos, né? Então vocês estão instruindo os jovens casais a não cometerem os mesmos. Eu ontem na ministração da pastora ali falo, nossa, quanta sabedoria que eu posso usar na minha vida, e eu quero de verdade ter saudade alegre, não a saudade com remorso. Exatamente. É muito bom você olhar para trás e falar, eu fiz isso. Claro que todos nós podemos olhar para trás e falar, eu poderia ter sido melhor nessa área, nessa área, mas foi por um tempo, né? A gente vive as estações da vida. Mas também é importante, uma coisa que a gente sempre ministra, que também nós não podemos ser tanto só papai e mamãe, que a gente esquece de ser marido e mulher. Exato. Então, na minha casa, os meninos cresceram com essa cultura que davam até confiança para eles sabiam. As férias nossas juntas é de julho. Novembro, que é o casamento da mãe e do pai, é só a gente que vai celebrar. Vamos, né, ou ali do lado, dependendo de como estiver a situação financeira, vamos para Caribe, vamos para ali, vamos para a Europa, ou vamos para Nova York, que é do lado, mas eu quero ir, eles eram pequenininhas, mas vocês não vão. Isso aqui é a celebração do casamento. Mas isso vai ensinar eles também no casamento deles. Eles fazem já hoje. Né? Que coisa linda. Hoje o casado já quer celebrar. E assim, tem sido uma jornada muito graciosa. E o que nós temos para compartilhar, Mari, aonde a gente passa é o seguinte, como eu disse antes, nós não tivemos... não fomos expostos a esse exemplo. Não porque os nossos pais eram ruins, muito pelo contrário, mas porque Hildo saiu cedo de casa e porque minha mãe ficou viúva. Então, às vezes, a gente olha e fala assim, eu não tive esse aprendizado e eu não sei o que fazer. Mas a Bíblia nos ensina, né, que o Espírito Santo,
Ele habita em nós e Ele nos guiará em toda a verdade. Quando a gente olha e vê assim, esse milagre da gente ter conseguido esse casal ser hoje mentores não só dos nossos filhos, mas pela graça de Deus, a gente vive numa cidade bem pequena de 40 mil habitantes, e 43, e ali a gente tornou mentores das famílias, dos amigos dos nossos filhos que cresceram ali, mostra o poder transformador de uma experiência com Jesus, né? Que Ele nos ensinou através da palavra, dos ensinamentos, de olhar para outros casais, de aprender com casais mais velhos, o caminho qual a gente deveria seguir, e tem sido uma jornada linda. Antes da gente encerrar, eu quero que tu fale do teu outro livro, que a gente não tem aqui agora, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, que é um livro direcionado para a mulher, eu acho, sim, né? Como é que é? É o seu próprio tapete vermelho, descobrindo a alegria que o Senhor tem no seu próprio caminho. Muitas vezes a gente fica tecendo tapetes, arrumando papéis, buscando lugares, batendo em portas que Deus não abriu para a gente, e ignorando as portas que estão abertas hoje. É o seu próprio tapete vermelho. Hoje existem muitos cursos de descubra o seu propósito, e isso é lindo, mas se hoje eu sou uma mulher casada, o meu propósito é ser uma mulher casada que agrade a Deus, cuidar do meu lar, do meu esposo, amá-lo, né? Caminhar ao lado dele. Mais tarde, quando você tem filho, esse é o meu tapete vermelho, é a criação dos meus filhos, é participar, é ser parte da vida deles, conhecer os amigos deles pelo nome, né? E assim, nesse livro eu falo sobre princípios que nós precisamos para viver aquilo que Deus fez especificamente para nós, porque hoje a gente está querendo viver a vida de outras pessoas, e por isso há tanto cansaço, há tanta depressão, há tanto desgaste, porque em Salmo 139, a Bíblia fala que o Senhor já tinha desenhado todos os meus dias. Então, esse livro leva você à seguinte conclusão: Senhor, já existia 2024 na tua agenda. O que Micheline estava fazendo em 2024 na tua agenda? Qual eram os seus planos? Esse é o tapete vermelho que eu tenho, já está aberto para eu caminhar, porque Ele desenhou todos os meus dias, ao invés de eu ficar tecendo tapetes aqui, que leva cansaço. Às vezes, pode até parecer bonito aos olhos das pessoas que estão me olhando, mas só eu sei o cansaço e o preço que eu estou pagando para viver aquilo ali. E a diferença de um tapete vermelho que você caminha, que Deus abre para você, é bem diferente de Hollywood, porque em Hollywood você precisa da aprovação e dos holofotes externos sobre a sua vida, e no tapete vermelho que Deus tem para mim, eu carrego o holofote dentro de mim. Então aonde eu planto, onde eu coloco a planta dos meus pés, onde eu piso, esse holofote acende, e eu posso entrar em todos os lugares sabendo que o Senhor está comigo. Eu posso entrar na maternidade sabendo, não, esse holofote vai brilhar, porque o tapete vermelho já está estendido. Eu posso entrar nessa empresa que Deus abriu para mim sabendo, não, a luz vai brilhar, e assim a gente cumpre o chamado de uma forma responsável, que há um preço a pagar, mas sem os prejuízos que a gente busca muitas vezes por querer caminhar por lugares onde Deus não tem pra gente. Uau, já estou curiosa. Já quero ler esse livro também. Vou ler esse aqui, depois vou ler o outro. E pra gente fechar aqui, a gente poderia ficar 1000 horas conversando, né? Qual seria o conselho que vocês dariam para aquele casal, tipo o filho de vocês, que vai casar logo? Aquele casalzinho que recém casou. Se você pudesse, se vocês dois pudessem dar um conselho para esse casal, que conselho seria? Olha, eu creio que família é um projeto de Deus. E nós, como filhos dele, nós temos que dar essa liberdade para ele guiar esse projeto. Para ele não apenas, nos momentos bons da nossa vida, porque todos nós temos, e também nós temos momentos difíceis. Mas nos momentos bons e difíceis nós devemos deixar ele estar no controle de tudo. E a gente seguir os seus princípios, porque Deus, ele é um Deus tão bom e onisciente que ele conhece cada um de nós, ele conhece a nossa capacidade, e ele, como um bom pai, ele não nos deixou só para a gente desenvolver esse projeto, ele nos deixou um manual, que é a palavra dele. E o que nós temos que fazer como seus filhos? Nós temos que seguir esse manual. Quando nós seguimos esse manual, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós temos o erro, às vezes, de não querer dar atenção para esse manual. E é onde, às vezes,
enfrentamos as lutas, as dificuldades da vida ainda de uma forma muito mais intensa. Mas o propósito do manual, ele tem um propósito muito lindo. Mesmo no mundo secular, quando você compra algo em qualquer loja que vem tudo desmontado, vem sempre com o manual. E quando nós seguimos esse manual, aos pés da letra, lemos ele, é interessante quando você abre o manual, a caixa ali vem o manual, quando você abre, ele está nas primeiras páginas, está dizendo assim, leia o manual com atenção. É verdade. Não faça nada antes de ler completamente o manual. E aí você vai, dependendo de quem você é, se você talvez seja um sanguíneo, você já dá uma olhada rapidinho. Eu nem leio, já vou tentar voltar sozinha. Já sei tudo, né? Vai no YouTube. Mas, e aí no final, fica faltando peça. Exatamente. Fica aquela coisa toda. Então, sobrando e tal. Mas Deus também, Ele pede para a gente fazer isso. Quando nós tiramos tempo para ler esse manual e deixamos esse manual ser bem aplicado na nossa vida, nós vamos ter muito mais facilidade de desenvolver essa coisa tão linda que Ele nos confiou, esse projeto tão lindo chamado família. E você, jovem, que está começando essa caminhada, eu quero dizer para você que é possível sim ter esse projeto da melhor forma possível. Família é a coisa mais linda que nós temos nessa terra, é o tesouro mais precioso, é o nosso melhor investimento que nós temos nessa terra, e que você possa começar de uma forma excelente. E eu tenho certeza que a mão do Senhor vai ser com você e você vai ser bem-sucedido nesse projeto. Amém. Eu falaria para o casal se amar, se respeitar, celebrar as diferenças, sabe, respeitar a família um do outro. Isso é muito importante. Isso daí é muito importante, né? Uma coisa que sempre eu e Hildo tivemos como prioridade, né? Meus filhos nunca viram ele criticando a minha família, meus meninos nunca viram eu criticando a família deles. Então, sabe, os filhos, eles vão crescer e eles vão ver as dificuldades familiares, mas que bom eles poderem olhar e falar, meu Deus, como que minha mãe tratava com isso, como que meu pai tratava com isso dá para eles, né, um exemplo a ser seguido. Mas nessa jornada para um casalzinho novo, cuide um do outro, se protejam, sejam um. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um. Tem melhor paga do trabalho. Sabe, vocês vão aquecer as emoções um dos outros. Eu sou mais expansiva, mas sou mais medrosa com tantas coisas. E nisso daí o Hildo está sempre do meu lado falando, vai tudo dar certo, não é verdade? E vocês vão estar se completando. Casal, cuide um do outro, entenda. Eu sempre falo uma coisa que é, essa pessoa que está do teu lado, ela é filha de Deus, filho de Deus, antes de ser o seu esposo. E eu costumo dizer que a vida do meu esposo é um livro. E por um acaso eu cheguei nas páginas. É verdade. E eu vou dar o meu melhor para que um dia alguém, quando contar a vida do Hildo, quando ler a vida, né, o livro da vida dele, vai dizer, as páginas que a Micheline teve foram as melhores, sabe, de conquista, de amor, de lutas, de perdão. Foi páginas cheias de vida, cheias de momentos que a gente falou, poxa, como vai ser? Mas sempre a vitória vinha. Então que você entre na vida da outra pessoa para fazer história, e história boa. Eu até brinco, eu falo para o Hildo, às vezes eu falo assim, olha Hildo, eu sou boazinha assim com você, não é só porque eu sigo os princípios, não é que se um dia eu partir e você casar de novo, você vai lembrar de mim todo dia. Que saudade! Que saudade! E tomara que ele diga, saudade se remorso. É verdade, adorei essa frase, me marcou. Ontem depois, e tu tava pregando, pastor, e eu tava assim, com um ouvido aqui e o outro eu tava remoendo essa frase. Vai ser um capítulo inteiro do livro. Lindo, amei. Onde a gente encontra você? Você que está aí na sua igreja ou quer conhecer mais do ministério deles, onde que a gente encontra vocês, os livros de vocês e mais conhecimento que provém de vocês? Amém. Bem, nós estamos em primeiro lugar na nossa cidade ali de Kearney, New Jersey, na nossa igreja local, a Home Church, onde nós congregamos há 26 anos e lideramos a Família Vitoriosa, que é um ministério de casais, há 17 anos. Então estamos sempre ali, encontra a gente no Instagram, né, que eu estou ali, @Micheline Farias, e ali tem os contatos, né, o Linktree com contato para agenda, para mentoria, para pré-nupciais para casais, enfim. Ai, que legal isso. Sim, né, nós damos pré-nupciais, né, cursos pré-nupciais para novos casais. Então estamos aí, gente, disponível para servir o reino e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Voltando para Orlando,
vamos fazer mais um episódio aqui desse podcast. Tem muita coisa que dá para falar ainda, né? Uma alegria estar com você, Mari. É um privilégio muito grande. Muito obrigado, viu? Obrigado. Vocês são sempre muito queridos aqui na nossa igreja, né? Pelo pastor Lécio, pela Meire, que é a nossa líder de mulheres, enfim. Sempre é uma grande alegria quando eles anunciam que é o nome de vocês aqui pra gente. E se você gostou desse episódio, se você aí que talvez dê uma indireta no seu marido, mande esse link para ele, ou você que é marido, mande esse link para sua esposa. Se você aí é mãe, tá com o ninho cheio ou tá com o ninho vazio, conhece alguma mãe que está passando por essas diferentes fases da vida, envie também esse link, seja no YouTube, no Spotify, para que outra pessoa seja abençoada. E encontre eles nas redes sociais e seja ainda mais edificada por esse ministério tão lindo. Eu espero muito que Deus tenha falado com você e na semana que vem nós estamos aqui. Até lá!